E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que seja todo mundo bem. Mais um sábado aí animado de poder compartilharmos um pouquinho sobre aquilo que a Bíblia nos ensina, de pensarmos de forma prática para as nossas vidas e continuarmos a leitura, né? E essas lições que estamos tirando na vida de Jesus, escrita pelo evangelista Marcos. Hoje nós vamos tratar sobre o capítulo 9 desse livro. E esse aqui é o Ministério de Jovens da IBNU, Ministério Integre. Você é bem-vindo a continuar com a gente. Inclusive, se você não assistiu os outros vídeos, vai aparecer aí em cima da cabeça do Daniel a linguetinha com a nossa playlist, onde você vai ver os outros 8 capítulos de Marcos e mais, sei lá, mais de 200 vídeos aí com comentários de livros bíblicos, comentários de outros livros, de autores contemporâneos, de temas contemporâneos, que vai abençoar a sua vida. E antes então da gente começar propriamente dito o capítulo 9, tirar algumas lições que a gente consegue aprender desse capítulo, vamos ver uma rodada aí de um salve do pessoal. Hoje está comigo aqui a Bianca. Tudo bom contigo, Bianca? Olá, gente, tudo bom? Prazer enorme estar aqui discutindo de novo esse capítulo de Marcos. É isso aí, a Bianca, inclusive médica, vai nos explicar tudo sobre a transfiguração. Vai deixar tudo explicadinho, como é que é esse negócio aqui. Brincadeira, Bianca, não vou te jogar nessa roubada, aí, né? Oi? Processo bioquímico aí, como é que funciona? Quero todas as explicações. Brincadeira, pessoal. E o Dani, nosso advogado aqui, ele vai nos ajudar com tudo aquilo que envolve essa questão do quem não é contra nós, é por nós, e quem que a gente coloca na justiça e quem a gente não coloca. Beleza contigo, Dani? Tudo certo, pessoal. Muito bom aqui. Mais um encontro, mais uma rodada de discussão aí sobre esse capítulo tão importante do Evangelho de Marcos. Vamos lá. Show de bola. Então vamos lá. Pessoal, o que a gente está vendo? A gente está já no capítulo 9, a coisa está rodando, tem muito conteúdo já que aconteceu, mas vale a pena a gente só lembrar algumas coisas que são mais importantes daquilo que a gente tem estudado. Marcos, ele é um evangelista, ele não foi um discípulo direto de Jesus, mas foi alguém que foi discipulado pelos discípulos de Jesus. Vemos a importância dele no Novo Testamento, sendo mencionado por Paulo, acompanhando Pedro, provável aí, pelo menos é assim que a tradição coloca, como aquele sobrinho, né, de Barnabé, muito importante. Alguém que caminhou principalmente com Pedro no final da sua vida e deixa esse livro tão interessante, importante, pequeno, mas extremamente relevante para as nossas vidas, apresentando Jesus numa perspectiva bem dinâmica, apresentando Jesus como esse... Ele já chega logo no capítulo 1 e diz assim, ó, é o seguinte, eu tô falando sobre o Filho de Deus. É basicamente assim que ele chega. É quase 2 pés no peito, né? Ó, é isso aqui e tal. E aí ele começa a desenvolver toda essa relação desse homem a Deus e de como ele caminhou nessa terra e foi visto pelas pessoas. A gente vê pessoas se achegando a Jesus com fé, com humildade, pessoas se achegando a Jesus com extrema arrogância, com incredulidade. A gente percebe rejeição, e inclusive uma rejeição muito pesada que Jesus sofre. A gente percebe as respostas de Jesus, respostas de amor, respostas de uma perspectiva de alcançar o coração das pessoas em todos os momentos. A gente vê, por exemplo, a importância que Marcos vai dar para as parábolas do reino, de como Marcos ele vai colocar essas questões, de como é importante você compreender que o reino de Deus chegou e que o rei está aí e que você faz parte desse reino. E aí, inclusive, o Romário, o marido da Bianca, estava com a gente logo depois, quando falamos sobre como as pessoas estavam lidando com isso, como Marcos ele começa a olhar para a gente e falar assim, cara, é o seguinte, Jesus veio, ele é o Filho de Deus, e enquanto ele estava aqui, teve gente que creu nele e gente que não creu nele. E aí ele começa a mostrar situações bem interessantes, como aquela mulher, né, que tinha o fluxo de sangue, que foi o capítulo que o Romário esteve, e ele explicou toda a parte médica ali. Mas vemos pessoas que respondem, Jairo com a sua filha. Enquanto isso, vemos até mesmo muitas vezes os discípulos
não respondendo com essa mesma fé, ainda sem entender o que está acontecendo, quem é esse, nossa, é um fantasma. E a gente começa a perceber como tudo isso está sendo ali envolvido em tudo que nós estamos acontecendo. E no capítulo 8, algo muito especial vai acontecer, que foi o capítulo da semana passada, do sábado passado. Então, ó, é importante, que foi a confissão de Pedro. A confissão de Pedro é um momento extremamente significativo, não só no evangelho agora de Marcos, mas nos outros evangelhos onde ela aparece também, porque Jesus chega para aqueles discípulos e diz e aí, o que as pessoas estão dizendo de mim? E aí a gente percebe que ainda não houve uma compreensão total de quem é Jesus pelas pessoas. E alguns vão dizer, você é isso, aquilo outro. Mas aí é nesse momento que Pedro, ele vai na lata, tu és o Cristo, né? Tu és o Filho de Deus. Ele reconhece Jesus como sendo o Messias. E aí, esse é o pano de fundo daquilo que Marcos está caminhando com a gente, nessas nossas percepções e nessas nossas realidades, para chegarmos no capítulo 9. Como nós reconhecemos Jesus, o que nós temos visto a respeito dele, e, sem sombra de dúvida, algo novo vai aparecer. E uma delas, a gente falou aqui, é claro que a gente não está esperando que tenha uma explicação sobre a transfiguração, e nem é o nosso objetivo aqui, mas, sem sombra de dúvida, a transfiguração vai ser um momento extremamente ímpar em tudo isso, onde Jesus não vai fazer uma revelação plena de si para todos, mas é interessante como a história dessa revelação, ela alcançou a todos e alcança até nós, a nós hoje ainda, onde a gente consegue, então, ter esse momento singular de Pedro, ele disse, tu és o Cristo, e agora Jesus, de certa forma, ele se apresenta como esse Cristo, né, como revelado, com glória, com poder, com majestade, enfim, numa situação totalmente nova, né? E eu acho isso muito bacana da gente perceber, porque isso tem a ver com as nossas questões, como que a gente tem entendido essa nossa caminhada com Jesus. Tô falando bastante aqui, já tô ficando até cansado, vou tomar uma água. Dani, quer dar o que você pode nos ajudar? A gente tem uma história tão impressionante como essa, da transfiguração. Como que a gente pode ter alguma coisa prática para a nossa vida, para nós como jovens, sobre essa história? Olha, eu acho que um ponto a gente considerar aqui, né, dessa história da transfiguração, que, aliás, é uma história que tem um brilho muito especial, né, porque a gente vê os discípulos, eles tentando entender qual é a importância de Jesus, né, eles estão ali diante de duas figuras muito importantes para eles, que são Elias e Moisés, e eles ainda, parece que, né, pela leitura do texto, parece que eles ainda não se deram conta da importância de Jesus. E aí vem a voz de Deus falando, este é o meu filho, né? Ouçam o meu filho. E é aqui que vem a grande aplicação prática, porque é muito, muito comum na nossa cabeça, às vezes a gente dá mais importância para outras coisas, né, para outras referências, até para as nossas vidas, e esquecer que nós temos aqui na palavra de Deus, na Bíblia, nós temos acesso, né, ao Espírito Santo, nós temos acesso a essa verdade revelada de Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo. Marcos ressalta isso desde o início, como você disse, né, com os dois pés no peito, é o Filho de Deus. Então, assim, acho que o grande ponto aqui é esse reconhecimento. Estamos diante de quem? E é mais, eu acho que, de certa forma, a gente pode pensar até, talvez, como um certo estímulo. Já teve aquele momento, acho que a Bianca também pode ver, sabe, aquele momento que parece que as coisas não estão indo bem, de repente Deus, ele se revela de uma forma, sei lá, você sente a presença dele, coisas novas acontecem assim. Isso não quer dizer que é todo dia, né, a gente tem uma coisa, inclusive o próprio texto vai mostrar que foi uma vez bem esporádica, né?
Mas é interessante que no meio, assim, de parece que, às vezes, incredulidade, a gente vai ver que, inclusive, a próxima coisa que eles vão tentar curar um menino endemoniado e a geração é incrédula, não conseguem, Jesus parece que ele invade a gente com isso. Cara, olha quem eu sou de fato, né? Parece que é tipo um estímulo, sabe? Deu aquela injeção de adrenalina pra gente poder dar uma caminhada, né? Dar aquela, uau, olha só quem eu sou. Eu acho interessante pensar como que Deus trata cada pessoa de forma diferente e ele avalia a necessidade que as pessoas têm, né? Tanto no momento de ser mais revelado e outros momentos de passar por algum tipo de dificuldade. Esse texto, quando eu lia antes, assim, às vezes me causava até um certo incômodo essa questão da transfiguração. Não pela transfiguração em si, mas pelo fato de Jesus ter chamado os best dele, né? Chamou Pedro, Tiago e João, né? E aí eu fiquei... Quase o barquinho, né? Só faltou o barquinho. Será que os outros não ficavam, tipo, incomodados porque ele chamou os BFFs para uma experiência super especial? E eu acho que rolava essa discussão, né? Porque eu acho que é super comum do ser humano de se comparar, tanto que a gente vai ver já no meio do capítulo, ele depois discutindo de quem que é o maior. Existe essa competição. Mas uma coisa que eu entendo em todo o evangelho, como Deus ele vai tratar cada um de forma diferente. Então, por exemplo, Mateus não estava naquele momento, mas foi Mateus que foi a pessoa escolhida para escrever um dos evangelhos, né? Então, cada pessoa teve uma história diferente com Jesus, uma forma diferente que Jesus foi se apresentando. E naquele momento que o pessoal estava ali na discussão, ao invés de Jesus falar, não, olha, os maiores vão ser esses, o líder é esse aqui e tal, ele falou, não, gente, quem quer ser o maior tem que ser o menor, na verdade, no reino dos céus. Então, ele inverte a questão, né? Não é sobre quem é mais importante ali, não é essa a questão, na verdade é sobre Jesus, é como ele está se revelando para as pessoas. E aí, quando você pensa pela outra ótica sobre quem Deus é e não sobre quem eu sou, a minha necessidade de validação, né? Mas sobre quem Deus é e o que ele diz sobre mim, é que acho que isso muda toda essa perspectiva. E que a Bianca deu aquele salto agora ornamental, duplo twist carpado aqui. Ela foi lá pro versículo 38. É um salto, mas para mim teve tudo a ver. Configuração de ter chamado ali algumas pessoas seletas com essas outras perguntas, sabe? Exato. É impressionante, porque Jesus se revela, os discípulos falham na missão, e aí, aí quando eles falham na missão de expulsar o espírito ruim da criança, eles param e falam assim, pô, em vez de falar assim, caramba, que porcaria, a gente não conseguiu fazer, vamos nos aproximar do mestre, né? Vamos ver o que a gente consegue. O que eles fazem? Não, qual de nós é o maior? Tipo, cara, não tem sentido. Estão perdendo a noção do problema, exato. Exato. Então, assim, é muito... Gente, é nesse ponto, inclusive saiu uma live da IBNU há pouco tempo atrás sobre o riso, né? Sobre o humor. E, cara, esse capítulo é muito irônico com tudo isso. Jesus se apresenta no seu poder e glória. Os discípulos não conseguem fazer uma tarefa que ele diz que eles teriam condição de fazer. E aí, então, qual é a resposta? Quem é o maior? E isso, talvez, e a Bianca, ela pulou, mas ela pulou no ponto, assim, sabe? Ela foi aquele salto que a pessoa veio sei lá, de paraquedas e acertou lá no pontinho. Porque é um ponto central, eu acho que é um ponto nevrálgico de todo esse capítulo, porque fala com a gente bastante sobre isso. Peraí, quem você acha que você é? E a gente tem muita coisa na Bíblia de cuidados com isso, né? Cuidado você que está em pé, para que você não caia. Cuidado para que você não pense mais de você do que aquilo que realmente é. Cuidado com esses tipos de arrogância, esse tipo de pensamento sobre si mesmo extremamente elevado, que pode te levar a uma ruína. E os caras aqui estavam exatamente nisso. Quem é o maior? E no fato aqui, eu não sei, talvez agora a Bianca e o Romário não vão gostar e vão discordar de mim. Mas no fundo do nosso coração, a gente não quer ser o menor, a gente quer ser o maior.
Ninguém entra numa discussão para perder, né? Ninguém entra no jogo para perder. Se você quer, vai lá no Integre Games que o pessoal tá jogando e a discussão inclusive tem regras que estão querendo ser mudadas no meio do jogo para que a pessoa ganhe. Ninguém entra nas coisas para perder. E aí Jesus ele vem com essa invertida tão grande. E essa invertida é dada por aquele que é o homem que se transfigurou e que se apresentou como poder e glória, mas que naquele momento estava se apresentando como um servo sofredor, como alguém que viria logo mais para frente dar a vida em resgate das pessoas, se entregar de todo o coração. E aí a gente entra de novo naquela grande questão que é o evangelho. O evangelho é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo entendimento e amar ao próximo. E nesse ponto, os discípulos eles estavam demonstrando unicamente amor a si mesmo, e essa atitude de orgulho, de arrogância, de querer ser o maior, de querer ser o melhor, é exatamente uma demonstração de falta de amor ao próximo, de falta de olhar para o próximo e querer que todo o centro e toda a atenção vire só para você mesmo. Eu acho interessante isso aí que você falou também, Dileia, porque Jesus parece que ele até dá a dica, né? Porque ele vai falar na cura do menino endemoniado, ele vai falar sobre a oração e o jejum. E aqui, eu acho que tem uma coisa interessante, né? Que Deus, ele coloca essas questões, né? Oração, jejum e tudo mais, justamente para a gente se lembrar da gente se colocar no nosso lugar. Porque o que não estava acontecendo era isso. Os discípulos, eles estavam ali expulsando o demônio, e depois a gente vai ver pela própria atitude deles, discutindo quem é o maior, nessa situação de, olha, eu sou um dos 12, eu estou aqui perto de Jesus, então a coisa é comigo mesmo. Deixa que eu expulso o demônio, deixa que eu faço, deixa que eu aconteça. E Jesus está falando, olha, o que você precisa ter na sua vida é dependência de Deus em cada passo que você vai tomar. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pretende fazer, na verdade, a gente tem que colocar diante de Deus e submeter tudo isso à vontade do Senhor, né? E a coisa vai além, ô Dani, porque se você pensar, gente, esse capítulo é tão maluco que dá nó na nossa cabeça. Você imagina, Jesus se transfigura, mostra, cara, eu sou autoridade, olha como eu sou divino. Aí os discípulos vão expulsar o demônio e não conseguem. Aí eles vão lá e ficam discutindo quem é o maior. Aí, no meio desse pagode todo, dessa discussão, o Marcos apresenta uma nova questão. E a nova questão é a seguinte: eles que não tinham conseguido expulsar um demônio, encontram outras pessoas conseguindo fazer e querem impedir que a pessoa faça. E Jesus fala assim, vocês estão malucos, cara? Tinha uma pessoa passando mal, com um espírito imundo neles, e alguém estava expulsando, respondendo em fé aquilo que vocês não tiveram, seus bandos de miserável pecador. E aí vocês ainda impedem alguém de fazer o bem para outra pessoa. Que coisa mais absurda. Era exatamente esse o ponto, né, que eu ia até comentar, sobre quanto que a gente tem essa necessidade dessa identidade, dessa validação. Então, ao mesmo tempo que eles... normalmente, né, a gente tem o nosso valor atrelado àquilo que a gente faz, né, o nosso desempenho, ao quão bom a gente se sai. E aí, como você falou, eles estavam sentindo... se questionando, a gente não conseguiu. Por que foi que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Se a gente tinha recebido o poder aí top para poder expulsar as pessoas, os demônios, né? E aí, o fato de eles não conseguirem gerou um pouco dessa crise de identidade. Tipo, será que a gente realmente foi escolhido? Será que a gente realmente recebeu esse poder? E aí, eu acho que quando eles verem outras pessoas que não tinham... não estavam ali perto de Jesus fazendo isso, o que gerou o maior questionamento. Como assim ele faz e eu não faço? Né? E foi João, um dos que estavam lá na transfiguração. Exatamente. Um dos que estavam na transfiguração, né?
E isso acontece muito com a gente, porque a gente também é muito pautado pelas nossas obras, pelo nosso desempenho, e o mundo, ele vê a gente assim, e a gente tende a se ver dessa forma. Mas aí, novamente, é a forma como Deus nos vê, e é muito mais sobre Deus do que sobre a gente, né? Não era sobre ele, sobre a capacidade, como fosse um superpoder deles. Tem gente que acha que é receber um dom e aí você virou o Superman e aquilo é uma coisa intrínseca a você, mas na verdade é um poder que vem de Deus. No final, sempre é ele que vem. Se as outras pessoas também estavam expulsando, é porque eles estavam em conexão com Deus e o poder vinha dele de qualquer forma. E às vezes a gente tem essa atitude mesquinha. Às vezes, no final, a gente impede outras pessoas de fazerem o bem, de ajudar as pessoas, porque a gente pensa, se eu não consigo também, ninguém consegue. É terrível. E tem histórias na Bíblia bem malucas sobre isso que a Bianca tá falando. Você tem, por exemplo, aquela história em Atos 8 do Simão o Mago, que inclusive queria comprar, né, o dom de conseguir fazer esses atos milagrosos e não sei o quê. Eu quero ser o próximo Avengers, né? Eu quero também. E sei lá, não sei quantos de vocês, quando criança, usava lá a roupinha do Homem-Aranha e saía pulando, né? Tipo, e parece que a pessoa não perde essa atitude de encarar a realidade. Fala assim, gente, cara, eu não sou Homem-Aranha, eu não sou Homem de Ferro, eu não vou, eu não tenho nenhuma dessas coisas, mas eu sei quem realmente tem o poder. E o poder tá, como a Bianca colocou, como o Daniel colocou, na pessoa de Jesus. E Jesus, inclusive, vai dar essa invertida, né? Jesus dá duras invertidas nos discípulos nesse capítulo. Primeiro falando, cara, o que vocês estão pensando? Discussão para quem é o maior. Vai servir, vai dedicar sua vida a amar as pessoas. Aí depois, quando o João ainda não impedir, né? Tipo, uma autoridade. Não, Jesus, ó, fica tranquilo. Ninguém vai tomar o teu lugar. Você é aquele que expulsa os demônios. E Jesus falou assim: você tá maluco? Qualquer um que tá falando em nome do meu pai, deixa o cara fazer. Tá fazendo bem, né? E eu acho que nessa atitude de João, inclusive, foi, de repente, talvez uma atitude de tentar ganhar pontos, né? Ó, Jesus, tinha alguém fazendo lá o teu trabalho, aquilo que você faz bem. E aí, então, eu impedi para que ele não aparecesse tanto, né? Para que você tivesse aí a proeminência. Jesus, não, cara, a proeminência são as pessoas, é amar as pessoas, é cuidar das pessoas, é agir em prol do bem das pessoas. Se a pessoa tá fazendo, deixa fazer, deixa fazer. Paulo também tem uma dessas, né? Quando ele está escrevendo aos Filipenses, e o pessoal está falando assim: tem alguns que estão pregando de uma forma extremamente errada, né? E vamos mandar calar. Paulo fala: não, eles estão pregando, deixa que o evangelho se espalhe, deixe que as pessoas falem. Se elas estão falando com uma atitude errada diante de Deus, elas vão responder diante de Deus, mas a nossa função não é fazer com que o reino pare, não é fazer com que a mensagem pare, mas é não atrapalhar que essa mensagem seja divulgada ao máximo e para todos. Sim, muito doido isso, né? Sim, eu acho que aqui também tem uma lição importante, né? Que às vezes a gente olha para a pessoa, talvez de uma origem diferente da nossa, pregando de um jeito diferente do nosso, ou, né, ensinando as coisas e tudo mais, e a gente pensa muito nisso, né? O cara tá fazendo de outro jeito e tudo mais, mas espera um pouco, o que ele tá fazendo, né? Então, nesse caso, Jesus, ele deixa muito claro que essa pessoa que estava fazendo esses feitos, né, como Jesus fazia, ele não podia falar mal logo, não podia falar mal de Jesus logo em seguida, e Jesus fala, porque quem não é contra nós está a nosso favor, quer dizer, aquela pessoa realmente estava com o coração ali querendo pregar o evangelho. Então é isso que o Dilean falou, né, até puxando do que Paulo fala para os filipenses, é essa história do evangelho, porque se o evangelho não é conhecido pelas pessoas, ainda que ele seja mencionado de alguma forma, pelo menos as pessoas vão ter a curiosidade de investigar mais, né? Isso vai acabar acontecendo. Então, se a pessoa realmente tem o interesse de descobrir qual que é a verdade, o que é que Jesus de fato ensinou, ela vai acabar caindo na Bíblia. Inevitavelmente, ela vai ler as palavras de Cristo. Então, acho que é mais por aí, né? A gente tem que também estar despreocupado, porque a palavra de Cristo é poderosa.
Não somos nós que somos poderosos, né? Quem vai converter o pecador é a palavra de Jesus, e não a gente, né? Eu lembrei também, acho que é em Coríntios que fala sobre essa discussão entre Paulo e Apolo, vocês que são da teologia, né? Isso, a gente tem muito essa questão de querer separar, né, os grupinhos dos cristãos, né? Então eu sou da minha igreja, ou é de um pastor fulano de tal, é do meu ministério, como se fosse realmente o nosso mérito. Então, naquela época, eles já queriam separar, e aí o grupo de Apolo ficava meio que enciumado de ver o grupo de Apolo crescendo, e eles tinham isso mesmo, Jesus estava lá, ele ainda não tinha ido embora, e o pessoal já estava fazendo discussão, né? E aí ele até fala, até quando eu vou ficar aqui? Mas é realmente algo muito intrínseco do ser humano. A gente tem sempre que lutar contra o nosso ego, mesmo quando a gente está disposto a fazer a obra de Deus, né? Estou pensando em pessoas que abdicaram de sua vida pessoal para seguir o evangelho e fazer a obra, e mesmo assim eles tropeçavam nessa questão do ego, dessa questão de ser uma coisa mais autocentrada, né? Então a gente tem que estar constantemente se renovando. Aquela coisa, né? Se os discípulos que eram os discípulos estavam ali com essa dificuldade, imagina a gente, né? Então, eu gosto desse versículo que fala assim, ó, quem dera a vocês um copo de água, meu nome. Então, nem precisava ser uma coisa extraordinária, né? A pessoa ali deu um copo de água, estava servindo, não perderá sua recompensa. Então, ela já está ali valendo no reino dos céus. Isso aí. É isso aí. Bom, temos aí já mais de 26 minutos de bate-papo. Eu acho que a gente pode, vamos assim, fazer o resumo. E aí deixar o Dani e a Bianca também fazerem o resumo. E depois aí eu vou também fechar. Lembrando que hoje estamos lançando esse vídeo, dia 30 de dezembro. Então a gente já deixa também essa mensagem para vocês de ano novo, né? De boas festas aí. Mas vamos lá. Dani, como é que você quer fazer um resumo daquilo que você entendeu de mais interessante no capítulo? Depois a Bianca. Olha, acho que se tem uma coisa que a gente pode resumir aqui, é que esse capítulo ele chama muito atenção para que o nosso coração dependa cada vez mais de Deus e menos de nós mesmos, né? Então, a gente percebe a atitude dos apóstolos, a atitude de ser humano, né? Os discípulos ali com a atitude de ser humano, de querer fazer acontecer e querer que as coisas dependam deles e falar, opa, por que isso aqui não deu certo? O que está de errado? E Jesus está tentando ensinar para eles, olha, é porque o poder não é de vocês, o poder é de Deus. Deus falou para os discípulos ali no Monte da Transfiguração, este é o meu filho, ouçam o meu filho. Então, a gente realmente colocar todo esse crédito, tudo isso na conta de Jesus. Ele é o nosso Senhor. Bianca? E eu acho que, complementando o que o Daniel falou, né, realmente o evangelho, né, o cristianismo é sobre Deus. E é uma coisa que a gente precisa estar aprendendo a estar se reavaliando. Muito mais do que ficar se questionando, né? Qual que é o meu papel? Por que foi que eu falhei? O que eu fiz de errado? Você tem que pensar sobre quem que Deus é, quem que Deus diz que eu sou. E saber que o nosso trabalho é sempre feito na dependência dele. Amém. Bom, que 2024 seja um ano de muita alegria e muita bênção na sua vida, e que você possa ter contato diário e marcante com esse Jesus maravilhoso que o capítulo 9 de Marcos apresenta, um Jesus transfigurado em toda a sua glória e poder, acessível, porque afinal de contas aquelas pessoas estavam ali, elas tinham essa oportunidade de estar presente, e esse mesmo Jesus que é ontem, hoje, para sempre, também está acessível para você. Então, se aproveite. Enquanto você estiver nessa caminhada com ele, eu tenho certeza que menos de você vai estar nessa proposta, porque você vai ver essa glória e você vai permitir que ela invada a sua vida.
para que você tenha o mesmo propósito de servir as pessoas, de não estar preocupado sobre se você é o maior, se você é o melhor, se você é o que fala mais ou fala melhor, se você tem o melhor conhecimento, se você já leu mais livros, se você fez isso, e sim, em como a minha vida está fazendo sentido para o reino, em servir as pessoas e em ser uma grande bênção para elas. Não como aquele discípulo João que quis impedir que inclusive a bênção fosse feita, mas sendo canal e instrumento de Deus na vida das pessoas. Então, um bom 2024. Obrigado, Dani. Obrigado, Bianca, por esse bate-papo gostoso aqui de encerramento de 2023. E a gente se vê em 2024. Todo sábado temos um vídeo novo aqui do canal. Você tem terças-feiras as nossas lives, quarta e quinta estudo bíblico muito bom, sábado os nossos vídeos e no domingo, se você está em São Paulo, vem fazer uma visita pra gente, Rua Tianguá, número 25, 10 horas da manhã, nossa celebração presencial. Se não, 9h30, nossa celebração aqui no canal do YouTube. Tá joia? Um grande abraço para todo mundo. Tchau. Certo, tchau.